Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa revisão do conteúdo do segundo bimestre. Sou o professor Leandro Garcia Neto, da disciplina de Ensino Religioso. A nossa unidade temática, ela fala sobre a origem da vida e da morte, segundo algumas tradições religiosas. No nosso conteúdo, nós vamos observar um pouco sobre vida e morte nas tradições religiosas, no caso específico do budismo, hinduísmo, islamismo, cristianismo e candomblé. Nossas habilidades: analisar doutrinas das diferentes tradições religiosas e suas concepções de mundo, vida e morte. Esse é o conteúdo da nossa segunda avaliação e vamos dar início à nossa revisão. Uma boa aula para todos. Além das várias teorias científicas que procuram explicar a origem da vida, existem também as inúmeras afirmações das diversas tradições religiosas sobre o tema. Contudo, este tema continua sendo o grande mistério que instiga a mente dos cientistas, filósofos, religiosos e espiritualistas. Somos seres viventes, portanto, fazemos parte integrante da totalidade da vida existente na Terra. Nós vamos falar sobre a origem da vida em nosso universo. Algumas tradições religiosas asseguram que somos parte da grande vida que se espalha numa dimensão cósmica da existência, além do nosso planeta. A vida, essa força misteriosa, é que torna a nossa casa planetária um lugar muito especial no universo. Ela renova ciclicamente a natureza, revelando-nos sua beleza e perfeição. Todos nós, seres humanos, devemos ter consciência e sermos responsáveis pela preservação e defesa da vida, porque dela fazemos parte. Nós vamos falar ao longo desta nossa primeira aula sobre narrativas de origem, sobre mitologia, como as tradições religiosas procuram explicar a origem do universo. Nós vamos ter uma variedade de crenças explicando das formas mais criativas como tudo surgiu. Como vocês podem observar nessa ilustração aqui, vocês vão verificar um momento da criação, que é o que ela procura passar, transmitir de informação, onde o sopro da vida é dado pelo Criador. Narrativa de origem. A narrativa sagrada é a história sagrada, que os gregos chamavam de mito. Este não é uma fabulação ilusória, uma fantasia sem consciência, mas a maneira pela qual uma sociedade narra para si mesma o seu começo e de toda a realidade. Agora vamos relembrar um pouco sobre como as tradições religiosas compreendem a morte. Nessa ilustração, nós já conversamos sobre ela. Vocês podem perceber o ciclo da vida e da morte. Vamos conversar agora sobre o budismo. Ele prega o renascimento ou reencarnação após a morte. Significa que o espírito volta em outros corpos, em um outro corpo, subindo ou descendo na escala de evolução. Ele representa um ciclo de morte e renascimento, onde o espírito ele vai permanecer nesse ciclo de reencarnação até ele conseguir libertar-se do karma. O que é o karma?
São ações que deixam marcas e que estabelece uma lei de causa e efeito. De acordo com o karma de cada um, essa evolução ela pode ser positiva ou negativa. A depender do seu karma, a pessoa pode renascer em mundos celestiais, em mundos humanos, como espíritos guerreiros, insaciáveis ou em reinos infernais. Hinduísmo. A visão hindu de vida após a morte é centrada na ideia de reencarnação. Eles acreditam que a alma se liga a este mundo por meio de pensamentos, palavras e atitudes. E creem na transmigração da alma, que significa que, após a morte do corpo, o espírito irá renascer em um novo corpo com uma nova vida. E essa evolução espiritual vai depender da lei do karma. Islamismo. Para o islamismo, Alá, Deus, criou o mundo e trará de volta à vida todos os mortos no último dia. As pessoas serão julgadas e uma nova vida começará depois da avaliação divina. Esta vida seria então uma preparação para outra existência, seja no céu ou no inferno. O islamismo ele não crê em reencarnação, ele acredita na ressurreição do corpo. Espiritismo. Ele defende a continuação da vida após a morte no novo plano espiritual, ou pela reencarnação em um outro corpo. Aqueles que praticam o bem evoluem mais rapidamente. Os que praticam o mal recebem novas oportunidades de melhoria através das inúmeras reencarnações. Creem na eternidade da alma e na existência de Deus, mas não como o criador de pessoas boas ou más. O ser humano ele é responsável pela sua escolha, pelo caminho que quer seguir. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, sem discernimento do bem e do mal. Quem constrói o céu e o inferno é o próprio homem. O homem ele é responsável pelas consequências de suas escolhas. Cristianismo. A alma é eterna e única. Só existe uma única alma e ela é eterna. Não retorna em outros corpos, não existe esse processo de transmigração da alma, de reencarnação, e também não retorna em corpos de animais. Em corpos de animais. Crê-se, acredita-se na imortalidade e na ressurreição. A Bíblia ensina que morremos só uma vez, e ao morrer, o homem é julgado pelos seus atos em vida. Se ele obtiver o perdão, alcança o céu, onde a pessoa viverá em comunhão e participação com todos os outros seres humanos e também com Deus. Se for condenado, vai para o inferno. Algumas almas ganham uma chance para serem purificadas e vão para o purgatório, que não é um lugar, e sim uma existência, uma experiência existencial da pessoa. Candomblé. Não existe uma concepção de céu e inferno, nem de uma punição que seja eterna. As almas que estão na Terra, elas devem apenas cumprir o seu destino. Caso contrário, vagarão entre o céu e terra até se realizar plenamente, como um ser consciente e eterno.
Os cultos afro-brasileiros acreditam que os mistérios da vida e da morte são regidos por uma lei maior, uma força divina que dá o equilíbrio divino ou eterno. O candomblé vê o poder de Deus em todas as coisas e principalmente na natureza. Morrer é passar para outra dimensão e permanecer nesta nova dimensão junto com outros espíritos, orixás e guias. Trabalha com a força da natureza existente entre a terra, Aie, e o céu, Orum. Nos cultos afros, o assunto de vida após a morte, como vocês podem observar, ele não tem bem uma definição. Essa foi a nossa revisão. Peço para que todos resolvam os exercícios do segundo bimestre da apostila, para que possamos conversar sobre eles no nosso próximo encontro. Até a próxima!